Secretário Estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas. Boa noite, secretário, tudo bem? Oi, Chico, boa noite. Secretário, eu vi uma notícia na imprensa de que a Sputnik teria um atraso de cerca de um mês por mais pedidos ou qualquer tipo de intervenção da Anvisa. Você pode explicar um pouquinho para a gente? Na verdade, o que tem acontecido é que a Anvisa fez 29 exigências e várias delas dependem dos russos. Nós avançamos em várias delas e ao longo desse começo do mês de agosto, eu creio que elas estarão todas atendidas. Outra pergunta, secretário, pelo nível e pela velocidade da nossa vacinação, o senhor acredita que nós poderemos chegar no final desse ano com assistindo cenas como nós temos visto em países como Estados Unidos, como a Inglaterra, como Israel, de um pouco mais de liberdade no sentido da nossa vida passada? Eu acredito que nós caminharemos esse ano ainda com toda essa excepcionalidade, mas que 2022, caso essas novas variantes que têm surgido e que a tendência é que cada vez surjam menos à medida em que for avançando a vacinação, se nada acontecer de excepcional, eu digo, surgir uma variante que escape das vacinas que já foram aplicadas, nós deveremos ter um ano de 2022 mais tranquilo, mas ainda não sendo um ano normal. Aquela normalidade que nós conhecíamos talvez ainda demore um pouco para retornarmos. Creio que nós tenhamos que nos acostumar a utilizar máscaras em ambientes coletivos, em meios de transporte, até a situação ficar mais tranquila, né? Isso, por um lado, tem seu aspecto positivo, porque vai preparar a humanidade para um novo normal. Esses vírus, eles tendem a surgir numa quantidade mais, num número cada vez mais frequente, porque nós estamos criando no planeta todas as condições para surgirem novas epidemias. O fato de criarmos animais em ambientes de concentração, com galinhas, porcos, vacas, todos em confinamento, facilita a transmissão de eventuais mutações virais. Isso cada vez mais é a realidade da produção agropecuária do mundo, né? E você tem a gripe suína, a gripe aviária, a doença da vaca louca. Por outro lado, a humanidade tende a cada vez mais viver em ambientes mais próximos, em apartamentos, edifícios, em cidades, zona urbana, e a globalização com o uso de aviões facilita a transmissão em todo o planeta. Então, essa pandemia ela veio para preparar a humanidade para poder viver num ambiente de alta concentração de pessoas. A humanidade hoje atingiu dezenas de bilhões de pessoas. Nós temos que aprender a viver nesse novo planeta, convivendo com essa situação. Secretário, boa noite. James falando agora. Falando agora num futuro mais próximo, isto é, nos próximos dias, nós tivemos o período junino, né? Estamos em junho ainda, mas assim, das festas juninas, que de alguma forma foram celebradas nas cidades do interior e tudo mais. No ano passado nós tivemos um saldo negativo de contágio, um aumento do contágio em várias cidades, Cachoeira, e tem números assim alarmantes. Queria saber do senhor o que é que podemos esperar para os próximos dias em relação a esses festejos da agora. Olha, eu me surpreendi positivamente com a situação que nós vimos nesse São João. Eu imaginei, sinceramente, que fosse
muito pior do que foi. Nós vimos grande parte da população em todo o estado colaborando. O número de aglomerações clandestinas, de festas ilegais, foi muito menor do que a gente estava achando que fosse acontecer. Portanto, eu quero fazer o reconhecimento aqui à população baiana, que deu uma demonstração de compreensão, de civilidade, e que se distanciou por mais um ano. Isso não quer dizer que nós não venhamos a ter uma elevação de casos. Ela irá acontecer, mas eu acredito que numa proporção muito menor do que poderia ter sido caso não houvesse a cooperação, a compreensão de todos. Por outro lado, nós tivemos nos últimos 10 dias uma diminuição significativa do número de pessoas internadas, do número de casos ativos, do número de pessoas esperando nas UPAs mais de 24 horas sem leitos de UTI. A taxa média de ocupação caiu de 85% na Bahia inteira para 75%. E isso nos criou um bolsão de mais de 400 leitos de UTI hoje que estão disponíveis caso venha a acontecer uma elevação daqui a 10, 15 dias. Secretário, esse número de São João, a gente está com 70% de ocupação, mas de qualquer jeito, algum reflexo a gente deve ter. Eu vi, por exemplo, em Lençóis, muita gente nos restaurantes e um certo, sem aglomeração, mas com concentração de pessoas, né? O que de qualquer jeito, de qualquer sorte, pode sim a gente ter um reflexo nesses próximos 15 dias, não? Pode, mas eu vi restaurantes, mesas nas ruas. Isso é melhor do que uma mesa dentro de um ambiente fechado. As próprias reuniões familiares nos sítios, fazendas, durante o período, já facilitam a transmissão. O simples Dia das Mães foi um exemplo de como uma comemoração familiar restrita aos núcleos familiares foi capaz de aumentar significativamente a taxa de transmissão. Mas nós nos preparamos para o pior e nós não vimos uma situação tão ruim quanto a gente imaginou que poderia ter acontecido. Eu torço para que daqui a 15 dias nós não tenhamos uma elevação tão grande quanto nós imaginávamos que poderia ser. Secretário, é o seguinte, muita gente relata, e a gente já vê notícias sobre síndrome pós-Covid. Você contraiu a Covid-19, se curou, teve tempo com alguma gravidade, e se você sente alguma fora a física que você já tinha relatado lá atrás, que perdeu seu músculo, e eu acredito que você está recuperando, que você está com a cara boa, graças a Deus, mas eu queria que você relatasse para a gente pós-Covid se o senhor sente alguma coisa ainda. Eu, graças a Deus, não tive problemas pulmonares como sequela. Algumas pessoas têm, demoram a recuperar o fôlego. A minha perda foi basicamente a musculatura. Eu estou recuperando ainda aos poucos. Ainda não recuperei, mas estou recuperando. Nós montamos na Bahia centros de recuperação Covid, 2 centros aqui em Salvador, um no Hospital Otávio Mangabeira, outro no Hospital das Clínicas. Esses centros funcionam como centros matriciadores, ou seja, são centros que vão treinar centros no interior. As nossas policlínicas regionais de saúde possuem serviços de pneumologia que vão acompanhar as pessoas que apresentam sequelas pulmonares. As sequelas neurológicas são muito raras, as embolias e tromboses foram em número muito reduzido. Basicamente, a síndrome pós-Covid é um quadro de fadiga, de origem pulmonar e periférica, né, muscular. Secretário, o prefeito Bruno Reis gerou até uma polêmica, tem um desencontro entre o que ele disse e o que saiu na imprensa, segundo ele próprio. Falou de um carnaval experimental em Salvador. Enfim, hoje nós estivemos aqui conversando, especulando sobre o retorno à vida normal. Nós somos uma cidade
muito voltada para o entretenimento, né? Uma parte da nossa economia é movida pelo entretenimento, pelo turismo e a Bahia como um todo. Eu quero saber do senhor, assim, como é que o Estado está se preparando para esse retorno, assim? O que é que nós podemos esperar para o início de 2022 e para o próximo verão? O que é que nós já poderemos ter dentro dos planejamentos do senhor de eventos acontecendo? De que tipo, com que critérios? O que nós podemos esperar para o próximo verão nesse sentido de atividades de entretenimento? Isso vai depender muito de como vai avançar a vacinação nesse segundo semestre e como se comportará a incidência de novos casos. Não sei qual é esse projeto da prefeitura de experimentação, de aglomeração, eu não fiz parte desse desenho, desse projeto, portanto eu não tenho como comentar. Só ao longo do quarto trimestre desse ano, no final do ano, nós teremos condições de sinalizar se haverá possibilidade de ter qualquer tipo de comemoração lá para fevereiro. Em princípio, é algo factível, mas pouco provável. A gente está vendo aí uma série de casos novos surgindo em países que já foram vacinados, como Israel, que já tinha vacinado quase toda a sua população com a vacina da Pfizer, e os casos voltando a surgir. Tem terceiras ondas surgindo em outros países, como a África do Sul. Então, acho que a gente tem que viver cada dia e traçar o cenário do dia seguinte. Não vejo como uma coisa muito simples de se programar, né? Mas programar não quer dizer que vai executar. Você pode fazer um planejamento, medir os riscos de se investir qualquer coisa em termos de recursos financeiros nessa programação para o próximo ano, mas planejar não faz mal. A gente só vai poder decidir se vai executar lá para o final do ano. Essa atitude mais responsável, mais prudente, avaliar mais adiante. Secretário Fábio Vilas Boas, muito obrigado por mais uma conversa esclarecedora e boa noite, sucesso no seu trabalho.